Olá! Hoje a gente vai fazer um experimento mental bem interessante. Já parou para pensar qual é a ligação real entre o salário de um político e as políticas públicas aqui no Brasil? E olha, é importante dizer, a ideia aqui não é propor uma lei nem nada do tipo, tá? É só para a gente imaginar junto as consequências de uma única e simples mudança. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é basicamente esta. E aí, o que é que aconteceria se a grana de quem governa estivesse amarrada ao piso económico do país? É uma pergunta que parece simples, mas as implicações são gigantescas. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo o que a gente vai discutir. Ela coloca um princípio de igualdade na mesa que serve de base para todo esse nosso exercício de imaginação. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto, a questão da realidade. E só para reforçar, o que estamos fazendo aqui não é uma proposta de lei de verdade. Pensa nisso como um exercício criativo que parte de uma ideia bem simples. O conceito é super direto. A proposta hipotética que a gente vai analisar aqui liga todos os salários dos cargos eletivos a múltiplos do salário mínimo. O objetivo? Bom, é criar uma conexão direta, impossível de ignorar, entre a vida do político e a do cidadão comum. Ok, então como essa proposta funcionaria na prática? Vamos mergulhar nos detalhes dessa estrutura de salários e dar uma olhada nos números que são a base de todo esse experimento. Tudo, absolutamente tudo, começa com este número. Para fazer as contas, a gente usou uma estimativa de salário mínimo de R$ 1.620 para 2026. Esse valor é a nossa régua, a única unidade de medida para todos os salários que vêm a seguir. A estrutura seria uma espécie de escadinha, bem simples e direta. Vereadores ganhariam 2 vezes o mínimo. Prefeitos, 3 vezes. Deputados estaduais e federais, 4. E lá no topo, os senadores, 5 vezes o salário mínimo. Simples, transparente e, o mais importante, diretamente ligado à base da pirâmide. Agora, a parte divertida. Vamos fazer as contas. A gente vai aplicar esses salários que acabamos de ver ao número de políticos eleitos no Brasil para entender o impacto financeiro real. E é aqui que os números começam a contar uma história, digamos, fascinante. Vamos começar com o maior grupo, claro, os vereadores. São cerca de 58.500 em todo o país. Esse é o nosso ponto de partida para o cálculo. Com aquele novo teto, de 2 salários mínimos para cada um, o custo anual total para pagar todos os vereadores do Brasil seria de mais ou menos 2,27 bilhões de reais. Guarda esse número aí. E essa tabela aqui resume tudo. A gente vê os custos anuais para prefeitos, deputados e senadores dentro dessa nova proposta. Quando a gente soma todas essas partes, a imagem completa começa a se formar. E no fim das contas, qual seria o impacto de tudo isso no bolso do contribuinte, nos cofres públicos? Vamos juntar todos os números e ver o resultado. Qual seria o custo total dessa estrutura por ano? E aqui está o grande total. A soma de todos os salários para todos esses cargos, segundo o nosso modelo, ficaria em torno de 2,73 bilhões de reais por ano. Agora, o que é de cair o queixo é a comparação. As estimativas mais populares, que juntam salários com outros custos, falam de um gasto atual de 130 bilhões de reais. A nossa proposta? Menos de 3 bilhões. A diferença é absurda. E esse gráfico aqui ilustra o tamanho da diferença de um jeito que nem precisa de muita explicação, né? A comparação visual entre as duas barras fala por si só. É uma redução drástica. Para colocar em perspectiva, isso representa uma redução potencial de mais de 95% nos gastos diretos com salários para esses cargos. É um número que, no mínimo, faz a gente pensar. Mas olha, o ponto principal aqui vai muito além do dinheiro. Esse experimento mental é, na verdade, sobre empatia. Vamos explorar a mudança de perspectiva que uma medida como essa poderia, hipoteticamente, causar. Essa citação pega bem no centro do argumento filosófico. A ideia de que, quanto maior a distância entre a vida de quem governa e a vida do povo, pior é a qualidade dessa governação. Mas o que quer dizer governar a partir da realidade? Bom, significa sentir o aumento do preço no supermercado, entender o que é fazer malabarismo para pagar as contas no fim do mês e, quem sabe, pensar 2, 3, 4 vezes antes de aprovar um novo imposto. É sobre governar com mais conexão, com mais empatia. E essa frase para mim resume tudo de um jeito muito humano, muito real. A ideia de que a verdadeira justiça só aparece quando as dificuldades do dia-a-dia do povo são também as dificuldades de quem está no poder.
O que nos leva então à pergunta final e talvez a mais importante de todo esse exercício: será que a justiça começa mesmo no contra-cheque? E aqui, um ponto fundamental. A conclusão desse experimento não é sobre empobrecer a classe política. A questão é sobre aproximar quem governa da realidade governada. O foco é na perspectiva, na proximidade, não só em cortar custos. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Se a experiência diária de um líder, suas preocupações com dinheiro, fossem as mesmas da maioria da população, de que forma as prioridades, as políticas e as decisões seriam diferentes? É exatamente isso que esse exercício nos convida a imaginar.